Então, 7:05, vamos começar, né? Quem for entrando no meio do caminho, depois pega o que perdeu no YouTube gravado. Muito bem. Hoje, dia 31/10, vamos falar sobre o primeiro, o segundo e o terceiro mandamento. No encontro da semana passada, eu fiz uma pequena introdução sobre o que é os 10 mandamentos, né, quais são, e aí eu disse que nós iríamos aprofundar em cada um dos mandamentos, né, e hoje a gente vai ver 3 mandamentos. Na fórmula catequética, esses 3 mandamentos são pecados contra Deus, enquanto os outros 7 são pecados contra o próximo, né, esses 3 pecados contra Deus, que é o amar a Deus sobre todas as coisas, não invocar seu santo nome em vão e santificar os domingos e os dias santos. Então vamos ver sobre esse primeiro mandamento, né? Amar, adorar a Deus sobre todas as coisas, o que abrange isso, né? Um mandamento muito complexo de ser obedecido, né? Tem muitas pessoas, inclusive, que pecam muito contra esse primeiro mandamento e às vezes nem sabem. Adorar e amar a Deus sobre todas as coisas. A obediência ao primeiro mandamento requer que o fiel cultive 3 virtudes teologais. A fé. O primeiro mandamento ordena-nos que alimentemos e guardemos com prudência a vigilância da nossa fé, rejeitando tudo quanto a ela se opõe. Segunda virtude teologal. A esperança. Deve esperar que Deus lhe dará a capacidade de, por sua vez, o amar e de agir de acordo com os mandamentos da caridade. A esperança é a expectativa confiante da bênção divina e da visão beatífica de Deus. É também o receio de ofender o amor de Deus e de provocar o castigo. Terceira virtude teologal, a caridade. A fé no amor de Deus implica o apelo e a obrigação de corresponder à caridade divina com um amor sincero. O primeiro mandamento manda-nos amar a Deus sobre todas as coisas e todas as criaturas, por Ele e por causa dele. Então vamos lá, como que a gente atenta contra cada uma dessas virtudes teologais, né? Primeiro, como que a gente atenta contra a fé? Incredulidade, primeiramente, do desprezo da verdade revelada ou recusa voluntária de lhe prestar assentimento. Cisma é recusa da sujeição ao sumo pontífice ou da comunhão com os membros da igreja que lhe estão sujeitos. Heresia, famosa heresia, é a negação pertinaz, depois de ter recebido o batismo, de alguma verdade que se deve crer com fé divina e católica, ou ainda dúvida pertinaz acerca da mesma. Então, basicamente, você negar uma verdade da sua fé é uma heresia. Apostasia, que é o repúdio total da fé cristã. Dúvida voluntária, negligência ou recusa ter por verdadeiro o que Deus revelou e a igreja nos propõe para crer, né? Você negligencia voluntariamente a fé. Dúvida involuntária é a heresia em crer, a dificuldade em superar as objeções relacionadas com a fé, ou ainda a angústia suscitada pela sua obscuridade. Quando deliberadamente cultivada, a dúvida pode levar à cegueira do espírito, né? Então, aqui é a dúvida involuntária, que também é um atentado contra a fé. Os atentados contra a virtude teologal da esperança. O desespero. O homem deixa de esperar em Deus a sua salvação pessoal, os socorros para atingir o perdão dos seus pecados. Opõe-se à bondade de Deus, à sua justiça, porque o Senhor é fiel às suas promessas e à sua misericórdia. Presunção da própria capacidade. O homem presume das suas capacidades, esperando poder salvar-se sem a ajuda do alto.
presunção da onipotência e misericórdia divina. O homem espera obter perdão sem se converter. Isso aqui é muito comum, gente. Eu já escutei um absurdo de uma pessoa falar assim: se Jesus já morreu para me salvar, então eu já tô salva. Assim, não tenho que fazer nada. Assim, é uma presunção da misericórdia divina absurda. O homem espera obter perdão sem se converter e a glória sem a merecer. O homem deixa de esperar de Deus a sua salvação pessoal, os socorros para atingir ou o perdão dos seus pecados. Opõe-se à bondade de Deus, à sua justiça, porque o Senhor é fiel às suas promessas e à sua misericórdia. E o atentado contra a virtude teologal da caridade. Formas de atentar contra a caridade. A indiferença descuida ou recusa a consideração da caridade divina, desconhece-lhe o cuidado proveniente e nega-lhe a força. Indiferença, contra o próximo. Ingratidão, a ingratidão não reconhece por desleixo. A gratidão não reconhece por desleixo ou recusa formal. A caridade divina não retribuindo amor com amor. Ódio a Deus. O ódio a Deus nasce do orgulho, opõe-se ao amor de Deus, cuja bondade nega, e ousa amaldiçoá-lo com aquele que proíbe o pecado e lhe aflige com castigo. A tibieza. A tibieza, que é a hesitação ou negligência em corresponder ao amor divino, pode implicar a recusa de se entregar ao movimento da caridade. A tibieza é uma fraqueza espiritual muito grande. Muitos cristãos fiéis a Deus às vezes caem na tibieza. Não consegue corresponder ao amor de Deus, sabe? Sente que o céu está fechado para ele. É bem difícil mesmo você lidar com a tibieza. É um desafio muito grande na vida do cristão. E a assídia ou a famosa preguiça espiritual. A assídia ou preguiça espiritual chega a recusar a alegria que vem de Deus e a aborrecer o bem divino. Então vamos lá, vamos nos aprofundar ao mandamento amar a Deus sobre todas as coisas. Como que implica a afirmação eu sou o Senhor teu Deus, que está ali escrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 2. Como que implica essa afirmação? Implica para o fiel guardar e praticar as 3 virtudes teologais que nós vimos anteriormente: caridade, esperança e fé, e evitar os pecados que lhe opõem. A fé crê em Deus e rejeita o que lhe é contrário, como, por exemplo, a dúvida voluntária, a incredulidade, a heresia, a apostasia e o cisma. A esperança é a expectativa confiante da visão bem-aventurada de Deus e da sua ajuda, evitando o desespero e a presunção. A caridade ama a Deus sobre todas as coisas. São rejeitadas, portanto, a indiferença, a ingratidão, a tibieza, a assédia, ou preguiça espiritual e o ódio de Deus que nasce do orgulho. Então, o eu sou o Senhor teu Deus implica na nossa vida quando praticamos as 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e evitamos os pecados que atentam contra essas 3 virtudes teologais. Que implica a palavra do Senhor: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Mateus 4,10, que eu acho que é nesse versículo que está escrito: amarás o Senhor teu Deus com toda a sua força, enfim. O que é que implica na nossa vida esse adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto? Implica adorar a Deus como o Senhor de tudo que existe, prestar-lhe culto devido, individual e comunitariamente, rezar-lhe com expressões de louvor, de ação de graças, de intercessão e de súplica. Oferecer-lhe sacrifícios, sobretudo o sacrifício espiritual da nossa vida, em união com o sacrifício perfeito de Cristo, e manter as promessas e os votos que lhe fizermos. Então, adorarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, exatamente implica este trechinho,
parágrafozinho aí, já está explicado, não tem nem que frisar nenhuma parte. Como é que a pessoa realiza o próprio direito de prestar culto a Deus na verdade e na liberdade? Todo homem tem o direito e o dever moral de procurar a verdade, em especial no que se refere a Deus e a sua igreja. E, em uma vez conhecida, de abraçar e guardar fielmente, prestando a Deus um culto autêntico. Ao mesmo tempo, a dignidade da pessoa humana requer que, em matéria religiosa, ninguém seja forçado a agir contra a própria consciência, nem seja impedido de agir em conformidade com ela, dentro dos limites da ordem pública, privada ou publicamente de forma individual ou associada. Então, questão de livre-arbítrio, né? Você tem todo o direito de escolher servir ou não a Deus. Cabe lá as suas consequências. Então, vamos lá. Vamos entender as proibições, né? O que é pecado contra o primeiro mandamento. Que proíbe Deus ao ordenar: não terás outros deuses perante mim, que está ali em Êxodo, capítulo 20, versículo 2 ou versículo 3, dependendo da Bíblia, tá? Não terás outros deuses perante mim. Este mandamento proíbe o politeísmo, que é a crença em vários deuses, e a idolatria, que diviniza uma criatura, o poder, o dinheiro, até mesmo o demônio. A idolatria, ela abrange tudo, não é somente você adorar outro Deus. Abrange tudo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. A superstição, que é um desvio do culto devido ao verdadeiro Deus, que se expressa nas várias formas de adivinhação, magia, feitiçaria e espiritismo, né? Então, toda a prática de adivinhação que estão aí dentro dessas práticas religiosas, da magia, da feitiçaria, bruxaria, espiritismo, enfim. E a gente tem que tomar muito cuidado com a superstição mesmo, porque tem muitas que estão no nosso dia a dia como um senso comum, que a gente nem para pensar assim se isso poderia ser um pecado. Às vezes, irracionalmente, você não reconhece, mas é justamente estudando que você passa a observar no seu dia a dia esses comportamentos, essas crenças, essas superstiçõezinhas pequenas que podem, no fim, te levar a um purgatório, né? A irreligião expressa no tentar a Deus com palavras ou atos o sacrilégio que profana pessoas ou coisas sagradas, sobretudo a Eucaristia, e na simonia, que pretende comprar ou vender realidades espirituais. O ateísmo, que nega a existência de Deus, fundando-se muitas vezes numa falsa concepção de autonomia humana. O agnosticismo, segundo o qual nada se pode saber de Deus, que inclui o indiferentismo e ateísmo prático. Né, meio que em cima do muro. Não sei se acredito, não sei se eu não acredito. Tá errado do mesmo jeito. Agora vamos adentrar um pouco sobre cada um dessas proibições quanto a não ter outros deuses diante do único Deus verdadeiro. A superstição é a admissão irracional de que determinadas palavras, ações, acontecimentos e objetos contêm em si forças mágicas ou as desenvolvem a partir de si mesmo. Aqui eu deixei o olho grego para vocês, que é muito famoso. Uma galera usa olho grego e não tem noção do pecado gravíssimo que é você usar este olho grego. Por quê, gente? Ele promete, ó, porque surge por aí dizendo que olho grego é proteção, que o olho grego te protege. Entende que você pecar contra o primeiro mandamento é colocar coisas na sua vida que tiram o lugar de Deus? Por que você está usando um objeto supersticioso que diz que te protege, sendo que quem tem que te dar a única proteção, quem te protege todos os dias, é Deus? Não faz nem sentido, é um pecado lógico, certo? Então é o seguinte,
Então, assim, e são vários objetos, assim, a gente tem cristais, né, a galera usa cristal pra proteger, pra tirar energia ruim, não sei o que, são coisas que são qualificações atribuídas a Deus, te proteger, te revigorar, enfim, várias outras qualificações que Deus te dá, que são atribuídas a objetos supersticiosos. E isso é um pecado grave, porque peca contra o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E nós temos que tomar cuidado, inclusive, até mesmo com os objetos religiosos. Por quê? Esse objeto aqui, ele é um terço, eu sei que ele é poderosíssimo, que eu tenho que rezá-lo todos os dias, e beleza. Agora, aquela pessoa que usa esse objeto achando que colocar isso aqui no pulso vai proteger ela de todos os perigos, vai ser a proteção da vida dela, é atribuir uma condição supersticiosa a um objeto religioso. Então tome muito cuidado com isso, com até os objetos religiosos, né? Porque você carrega uma cruz no peito porque aquela cruz tem um significado para você. Mas ela não vai te proteger. Quem te protege é o cara que morreu na cruz, não aquele objeto, não aquele pedaço de metal ou de madeira, entende? Então, essa é a questão dos objetos supersticiosos. E aí tem vários, gente. O olho grego é um dos mais famosos, o que mais vejo gente usar. Mas tem os cristais, tem aquele fio vermelho também, de 7 nós, entra tudo no mesmo saco aqui. Próximo. Sacrilégio. O que é o sacrilégio? Significa, no latim, roubo num templo, que isso é o sacrilégio. É o roubo, a violação ou a profanação de algo sagrado. Essa aqui, inclusive, é uma foto, né, que foi tirada aí no ano de 2017, é uma cidade chamada Fama, em Minas Gerais. O sacrário foi furtado da igreja matriz, na paróquia do Sagrado Coração de Jesus, e achado dentro do lago de Furnas. Então aqui foi um roubo, roubaram o sacrário da igreja, né? Roubaram algo sagrado, santificado. Isto é um sacrilégio. E não só roubar, mas violar e profanar também, né? Profanar é algo que muitas vezes você faz com a sua própria boca. Você profana a sua fé, você profana a Eucaristia quando você prega uma inverdade sobre ela. Então, é um sacrilégio quando você faz uma violação, profanação ou rouba algo que é sagrado da fé. Esoterismo. Aqui eu tenho propriedade de fala. Esoterismo. Interior da intimidade, aquilo que necessita de uma iniciação para ser entendido. É a designação comum, em uso desde o século XIX, para doutrinas e práticas espirituais, em que o ser humano é conduzido a um pretenso conhecimento verdadeiro. Porque aqui, a maior desculpa do esoterismo é te convencer de um autoconhecimento, né, transcendental de si mesmo, que todavia sempre existiu dentro dele. É estranho ao pensamento esotérico uma revelação em que Deus de fora se manifesta ao ser humano. Aqui, né, a própria apostila nos deu 2 exemplos muito comuns. Né, a gente tem ali a meditação Theta Healing, também não é tão conhecida, mas enfim. Aqui é os chakras, né, não tô falando dos chakras dos animes, é Naruto, né, que tem chakra. Mas são os chakras da galera hindu lá, né, esse esquema de chakras são definidos pela cultura hindu como centros de energia. Aí eles vendem um negócio de você ter que reequilibrar os teus chakras, que se você tá sentindo, sei lá, uma prisão de ventre, você tá com o seu chakra do plexo solar bloqueado, porque aí são 7 chakras, né? Tem o chakra coronário, terceiro olho, eu sei que tem um na garganta, no estômago, no umbigo, que é o plexo solar, e o raízes. Eu não me lembro exatamente mais. Eu era craque nesse negócio aqui, graças a Deus, Jesus foi lá e me quebrou no meio, né? Mas enfim, chakras. Pecado, sim. Né? Porque ele tá dentro ali do esoterismo.
E essas práticas, ela vem como um autoconhecimento de si mesmo, e não sei o que, num negócio assim transcendental, que acaba que você se torna o próprio Deus. Esse é o resumo. Aqui a gente tem também o yoga, para surpresa de muitos. O yoga também é uma atividade pecaminosa. Por quê? 2 pontos. Primeiro, pela a sua origem, que é do budismo e do hinduísmo, são práticas meditativas dessas duas religiões, budismo e hinduísmo. Só pelo fato delas terem essa origem pagã, significa que a gente já não pode praticar sendo cristão. Mas algo também dentro do yoga que muita gente não sabe, não conhece, é os mudras. Os mudras, eles são movimentos que você... Aquele muito famoso que as pessoas meditam assim, por exemplo. Isso aqui tem uma função. Isso aqui tem uma divindade por trás, tem um deus por trás disso aqui, um deus pagão. Então, o yoga, ele tem vários mudras, né? Às vezes a galera fica assim ou assim. Tem vários movimentos com a mão que são mudras. E as posições do yoga também, que de forma, às vezes, até que oculta para quem está praticando, presta culto a alguma divindade pagã, certo? Então, se você quer fazer um alongamento, faz pilates, mas não o yoga. Panteísmo é uma concepção do mundo segundo o qual nada existe a não ser Deus. Segundo ela, tudo quanto existe é Deus e Deus é tudo quanto existe. Esta doutrina é incompatível com a fé cristã. Aqui é colocar a criação no lugar do Criador, né? Essa concepção de que a natureza... Não estou dizendo aqui que a gente não deve cuidar da natureza, amar a natureza, que a gente não tem que se sentir a presença de Deus na natureza, que muitas pessoas se sentem muito conectadas com o divino quando elas têm um tempo na natureza, que se conectam com a criação. Até aí, tudo bem. O errado, o pecado, como eu disse, é você colocar coisas, objetos, seres, coisas inanimadas no lugar de Deus. Tudo. Deus tem que ser a primeira coisa na sua vida e em todas as coisas, então você peca contra o primeiro mandamento. E o panteísmo, ele substitui, né, a criação no lugar de Deus, onde você considera a árvore, né, tudo, a árvore é Deus, desabrochar de uma flor, não sei o que, as coisas à sua volta, a natureza à sua volta é o poder de Deus. É até confuso de entender, mas tem maluco que acredita. E ocultismo, né, que virou uma febre, tanto o esoterismo quanto o ocultismo têm sido armas do Satanás muito potentes, porque tem muitos jovens se perdendo para o ocultismo e o esoterismo. Hoje em dia é absurda a quantidade de adolescentes que se sentem atraídos por essas práticas ocultistas, esotéricas. Vamos lá. Significado do ocultismo é doutrina secreta. Este termo é hoje utilizado frequentemente como sinônimo do esoterismo. Trata-se de uma designação comum para doutrinas e práticas mediante as quais o ser humano obtém um suposto poder sobre seu destino, sobre a sua matéria e sobre seu meio. Práticas ocultas são, por exemplo, pêndulos, copos de vidro, astrologia e clarividência. São inúmeras as práticas ocultistas de adivinhação e tudo mais, né? Tarô, prática ocultista de adivinhação do futuro da pessoa, modo de obter conhecimento e possível controle do mesmo. Vamos voltar àquela lógica principal de que quando você atribui alguma qualificação de Deus na sua vida, você está pecando, está sendo um idólatra. Aqui
o ocultismo, ele traz adivinhação. Por que você quer descobrir o seu futuro se o seu futuro pertence a Deus? Né? Essas práticas de adivinhação. Eu coloquei aqui o tarô. Tem também signo, que é muito famoso e é pecado, sim. Você acreditar em signos é pecado, porque ele traz um propósito de adivinhação, de que adivinhar o seu futuro baseado no seu horóscopo, também na sua personalidade, o seu jeito de ser, pipipopopó, tem todo o mapa astral, né? Búzios, que é muito famoso, inclusive, nas religiões de matrizes africanas, que é também uma adivinhação. Joga osso, joga búzios, balança assim, joga na mesa e, de acordo com o que o negócio vira lá, desvenda seu futuro. Leituras de mão. Eu esqueci o nome. Acho que é necromancia, a leitura de mãos. Eu coloquei aqui uma xícara de café, que era quando eu era do mundo e que eu era simpatizante desses negócios esotéricos aí. Eu tinha visto também, era prática de adivinhação com a borra do café, misturar água, pó de café, aí você meio que joga fora, e aí os desenhos, as gravuras, as coisas que ficam ali, os rajados que ficam ali sujo no copo da borra de café, fazem leitura daquilo ali também e adivinhação. É um mais maluco que o outro, né? Enfim. São práticas de adivinhações, de vidência, de clarividência, astrologia, enfim, tudo mais. Isso tudo tá no pacote do ocultismo ali, é tudo pecado contra o primeiro mandamento, tá? O mais perigoso aqui é os signos, porque ele é muito, muito comum, muito difundido aqui no Brasil, né, na sociedade. E tem uma galera que às vezes coloca lá católica apostólico romana embaixo, pisciana, que não faz ideia de que acreditar em signo vai contra a doutrina cristã católica, que você peca contra o primeiro mandamento. Estejam cientes disso. O ateísmo é a ideia da inexistência de Deus, trata-se de um conceito comum a variadas formas de negação, teórica ou prática da existência de Deus. Né? O ateísmo não tem nem o que explicar, todo mundo sabe o que é um ateu, não acredita em Deus, não acredita no... E aqui não é só acreditar em Deus, que ao mesmo tempo, se não acredita em Deus, não acredita em demônio, não acredita em nada, né? Divino, não tem nada acima do céu. Agnóstico é a ideia da incompreensibilidade de Deus, trata-se de uma posição que deixa a questão de Deus em aberto, por ela não ser determinável ou por Deus não poder ser compreendido com precisão. Ninguém nega a Deus se não tiver interesse em que ele não exista. Ok, aqui a gente fecha esses dois e tem idolatria também. Idolatria. O primeiro mandamento condena o politeísmo, exige que o homem não acredite em outros deuses além de Deus, que não venere outras divindades além da única. A Sagrada Escritura está constantemente a lembrar esta rejeição dos ídolos. Ouro, prata, obra das mãos do homem, que tem boca e não falam, tem olhos e não veem. Estes ídolos vão tornar vão o homem. Sejam como eles os que fazem e quantos põem neles a sua confiança. É um salmo isso. Deus, pelo contrário, é o Deus vivo que faz viver e intervém na história. A idolatria não diz respeito apenas aos falsos cultos do paganismo. Continua a ser uma tentação constante para a fé. Ela consiste em divinizar o que não é Deus. A idolatria, desde o momento em que o homem honra e reverencia uma cultura em lugar de Deus, quer se trate de deuses ou de demônios, por exemplo, o satanismo, do poder, do prazer, da raça, dos antepassados, do estado, do dinheiro, etc. Vós não podereis servir a Deus e ao dinheiro, diz Jesus. Muitos mártires foram mortos por não adorarem a besta, recusando-se mesmo a simularem-lhe culto. A idolatria recusa o senhorio único Deus, pois incompatível com a comunhão divina.
A vida humana unifica-se na adoração do único. O mandamento de adorar o único Senhor simplifica o homem e salva de uma dispersão ilimitada. A idolatria é uma perversão do sentido religioso inato do homem. A idolatria é aquele que refere-se à sua indestrutível noção de Deus, seja o que for, que não a Deus. Aqui algumas pessoas dizem que se você tem imagem em casa, a gente vai entrar na explicação das imagens no slide seguinte. Mas aqui a idolatria é basicamente, em resumo, você colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus na sua vida, porque Deus vem em primeiro lugar, né? A gente entendeu lá que você pega quanto o primeiro mandamento, quando você atribui a coisas as qualificações de Deus na sua vida. E aqui a idolatria é quando você coloca algo ou alguém na sua vida que está a nível de Deus. E nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes você não consegue perceber que você está cometendo uma idolatria. Por exemplo, o amor ao dinheiro, né? Essa febre, que eu só quero dinheiro, vive pelo dinheiro. A pessoa que vive pelo dinheiro, ela não vive para ir para o céu, ela não vive para buscar a santidade, ela vive para cada vez ter mais dinheiro. Ou seja, o dinheiro é o Deus da vida dela. Isso é um pecado. Redes sociais, que está muito em alta. A pessoa vive pela rede social. Tudo para ela é Instagram, TikTok. É idolatria. É você colocar uma importância que você deveria estar colocando para Deus em algo besta que é rede social. E várias outras coisas. Trabalho. Quantidade de pessoas obcecadas por trabalho. Que eu não tô falando de nós, trabalhadores CLT, 8 horas por dia, não. Nem plantonista, nem nada. É aquela pessoa que ela não tira tempo para Deus, porque ela escolhe, ela quer trabalho. O trabalho é o primeiro lugar na vida dessa pessoa. O meu trabalho é a minha prioridade. A prioridade é Deus. Político, cantor, várias figuras públicas aí também podem ser Deus na vida. Você pode ter ídolos na sua vida, onde você coloca um amor extraordinário sobre essas figuras públicas e que elas roubam o lugar de Deus na sua vida. Então, muito cuidado, porque a idolatria é tudo que rouba o lugar de Deus na sua vida. É tudo que é a sua prioridade ao invés de Deus. A minha prioridade é a minha família. Nossa, que coisa linda. A prioridade é a família daquela pessoa. Não. A sua prioridade é Deus, porque tudo que tira Deus do primeiro lugar na sua vida é idolatria, tá? E como ter Deus em primeiro lugar na minha vida está nas práticas cotidianas. Por exemplo, ir à missa todos os domingos significa que, além de você estar obedecendo o terceiro mandamento, você também obedece o primeiro. Porque tirar o domingo para adorar o Senhor é adorar a Deus sobre todas as coisas. Aí, não, mas eu não vou na missa no domingo porque tem um jogo de futebol. Então significa que o seu futebol é o seu Deus. Eu não vou na missa no domingo porque eu tô com sono hoje. Então o seu sono é o seu Deus. Porque tudo que rouba o lugar de Deus na sua vida é idolatria. E se torna o Deus da sua vida. Vou só ler aqui a descrição da foto. A idolatria é sempre um ato individual que é executada por livre consciência ou por influência do meio. O que pode ou não diminuir a gravidade do pecado. Uma das características marcantes da sociedade brasileira é a busca por segurança. O pecado da idolatria em nossa sociedade advém em depositar a esperança e a segurança no dinheiro, profissão, trabalho, política e não em Deus. Criador de tudo e mantedor de toda a realidade. Aqui é idolatria. E agora vamos analisar sobre as imagens, né? Que nós, católicos, somos muito atacados pelos protestantes, dizendo que nós somos idólatras porque a gente tem imagem de santo.
Vamos entender isso aqui, porque isso aqui é um ataque muito grande que os católicos recebem. Eu mesmo, quando me converti ao catolicismo, eu tinha que lidar com a minha família protestante várias vezes. Ah, que tá adorando imagem, que não sei o que tá adorando imagem. Eu tenho certeza que alguns de vocês já devem ter passado por isso alguma vez. E a gente tem que saber responder. A gente tem que ter autoridade, conhecer a nossa fé para conseguir responder esses ataques. Então vamos entender. Deus, amor, dá meu celular aí. Deus, lá em Êxodo, quando ele escreve os 10 mandamentos, quando, na lei de Moisés, né? Os 10 mandamentos. Eu vou abrir a Bíblia aqui no meu celular, porque eu preparei um encontro lá no meu trabalho, e aí eu vim embora e esqueci a minha Bíblia lá. Espero ter decorado as anotações que eu fiz, porque agora eu tô sem. Então vamos lá, Êxodo, capítulo 20, versículo 3, que vai falar deste mandamento de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que há em cima do céu e do que há embaixo na terra, nem do que há nas águas debaixo da terra. Ué, mas Deus está aqui falando que não é para ter imagem, não é para fazer imagem. Por que nós católicos temos imagem, então? A gente está desobedecendo o mandamento? Não. Ao dizer não farás para ti qualquer imagem esculpida, no Êxodo 20, versículo 3, proíbe-se o culto às imagens. No Antigo Testamento, este mandamento proíbe representar a Deus absolutamente transcendente. Porém, a partir da encarnação do Filho de Deus, o culto cristão das imagens sagradas é justificado, como afirma o Segundo Concílio de Nicéia de 787, porque se funda no mistério do Filho de Deus feito homem, no qual Deus transcende e se torna visível. Não se trata de uma adoração da imagem, mas de uma veneração de que nela é representado Cristo, a Virgem e os anjos e os santos. Tá, vou explicar isso daqui. Primeira coisa que a gente tem que entender, no mandamento, lá ele foi feito quando? No tempo de Moisés. O que tinha no tempo de Moisés? O Antigo Egito. Então, este mandamento, ele foi escrito não estou dizendo que ele não vale nos dias de hoje, mas este mandamento, ele foi escrito no contexto do Antigo Egito. Então, aqui, quando Deus condenou o uso de imagens, era justamente para dizer para aquele povo que tinha sido libertado da escravidão, que viveu vendo aqueles deuses pagãos, os egípcios, sendo adorados pelas imagens, de que aquilo era errado, que aquilo não era Deus. Porque diferente de nós que vemos a imagem de uma santa, da Virgem Maria, e nós não acreditamos que a Virgem está naquele pedaço de gesso, apenas como uma foto, diferente eram os egípcios, que eles olhavam as imagens e acreditavam que o Deus deles, pagão, estava ali encarnado naquela imagem, tá? Então, este é o contexto histórico de quando foi escrito, certo? E aí a gente vai entender uma outra coisa. Em Êxodo, no capítulo 20, Deus pede para não fazer esculturas. Vou até ler de novo. Não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma que há acima do céu, debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Aqui ele descreveu símbolos e figuras. Por exemplo, aqui ele não diz que não é para fazer imagem de um santo. As pessoas naquela época, que foi inclusive o que aconteceu com o bezerro de ouro, eles, com o propósito de adorar a Deus, fizeram um bezerro de ouro. Então eles representaram Deus no bezerro de ouro. E é exatamente isso que Deus está condenando, porque ele não queria ser adorado
em uma imagem que o representasse, certo? Ele não queria que eles fizessem um peixe, a escultura de um peixe, que quando fala embaixo das águas, a escultura de um peixe, colocasse lá e venerasse, adorasse em representação a Deus Javé, certo? Então, quando Deus condena essas esculturas acima do céu, embaixo da terra, enfim, essa descrição, são todos os seres que existem para não serem imagem, não fazer daqueles seres esculturas no propósito de representar a Deus, ok? Que é justamente o bezerro de ouro. Porém, quando isso porque lá no Velho Testamento, na lei de Moisés, não se conhecia a Deus, a face de Deus, a feição de Deus, certo? Então, se eles quisessem ter algo emblemático para olhar, remeter e relembrar a Deus, eles não tinham, eles teriam que inventar uma figura, um animal, alguma coisa, e exatamente isso que Deus estava condenando. Porém, quando Jesus ele encarna na terra, nós temos a face de Deus, nós temos a feição de Deus. Então, a partir daí, que se a gente tem as imagens de Nossa Senhora, porque nós a vimos, ela apareceu e as imagens são representações das aparições de Maria. Nós temos Jesus crucificado porque foi visto, foi escrito, foi relembrado. Então, assim, nesta época, Deus não tinha rosto. E agora Deus tem um rosto. Então, nós não estamos fazendo esculturas para representar e adorar a Deus a partir de uma escultura, uma figura de um animal. Nós agora Deus tem um rosto, né? Tem o rosto de Jesus. E a gente confirma essa condenação quando Deus pede para Abraão, Moisés, não me recordo exatamente. No livro de Números, na Bíblia, vamos olhar aqui, Números, capítulo 21, e o versículo 8 e 9. E o Senhor disse-lhe: faz uma serpente de bronze e põe-na por sinal, aquele que, sendo ferido, olhar para ela, viverá. Moisés então fez uma serpente de bronze e pôs por sinal os feridos que olhavam para ela saravam. Ué, mas Deus não tinha proibido de fazer imagem? Por que agora ele está mandando Moisés fazer a imagem de uma serpente de bronze para curar quem olhava para aquela serpente de qualquer picada de cobra? Deus está se contradizendo? Não. Quem se contradiz é a má interpretação das escrituras. A má interpretação dos protestantes. Porque eles leem lá que não é para fazer imagem escultural alguma acima, embaixo, do lado do outro, do céu, da terra. E ao invés de interpretar da forma correta qual que era o objetivo de Deus a dar a nós este mandamento, não. Porque o próprio Deus pediu para fazer a escultura de uma cobra, de uma serpente, para as pessoas serem curadas ao verem esta serpente. Então, só prova a interpretação católica deste mandamento, certo? E próprio Jesus vai citar isso. Por quê? Este livro, né, aqui de Números, onde explica, onde fala desta questão que o povo estava sofrendo, o povo estava morrendo com essas picadas de veneno, de escorpião, cobra, enfim, e aí foi pedido para Moisés fazer essa imagem dessa serpente de bronze, para que todos que olhassem para a serpente de bronze serem curados, né? E esta serpente, ela vem como símbolo do que seria Cristo para nós, do que é Cristo para nós quando ele fosse crucificado. E ele mesmo cita isso, porque lá em João, capítulo 3, deixa eu abrir aqui.
João, capítulo 3, versículo 14. E como Moisés levantou no deserto a serpente, assim também importa que seja levantado o Filho do Homem. Aqui foi Jesus que disse no Evangelho: assim como Moisés levantou uma serpente no deserto para que todo aquele que olhasse seja curado, assim também o Filho do Homem há de ser levantado, que ele está falando da cruz, há de ser levantado para que todo aquele que olhar para a cruz seja salvo. Então ainda faz uma ligação entre o que aconteceu, porque toda a Bíblia ela prepara para a vinda de Cristo, né? E outro exemplo também de Deus pedir que fosse feito imagens é na Arca da Aliança, que é ali no livro de Êxodo. Engraçado que os 10 mandamentos estão em Êxodo 20, a Arca da Aliança está em Êxodo 25, só 5 folhinhas depois. Êxodo, capítulo 25, versículo 18 a 20. Farás também, aqui é Deus dando ordem de como que era para ser feito a Arca da Aliança. Farás também 2 querubins de ouro batido nas 2 extremidades do oráculo, um querubim seja de um lado, outro de outro. E cubram ambos os lados do propostário, estendendo as asas cobrindo o oráculo, e estejam olhando um para o outro, com os rostos voltados para a arca, com o qual deve estar coberta a arca. Então aqui é Deus descrevendo exatamente como que era para fazer a Arca da Aliança. E que essa Arca da Aliança continha 2 querubins, que são, né, anjos. Ué, não tinha mandado para não fazer nenhuma imagem do que está acima do céu? Então por que Deus pediu para fazer 2 querubins? Entende? Entende que aí a gente volta no princípio do que o que Deus condenou não era fazer imagens e sim adorar imagens. Lembrando que aqui a primeira coisa já se quebra aqui: a gente não adora imagens, a gente usa as imagens como foto, sabe? Como foto, uma representação de um familiar, para a gente ter em casa, para a gente admirar, para a gente ver a imagem daquele santo e lembrar da história dele, se inspirar naquela história. É para isso que servem as imagens, para a gente se voltar a elas e lembrar delas. Não é para prestar culto, não é para adorar, né? Tem protestante que acha que a gente acredita que Maria está ali daquele pedaço de gesso, mas a gente sabe que não. Mas a gente tem a imagem de Nossa Senhora em casa para olhar para ela e lembrar que Maria é nossa mãe, lembrar que ela está ali nos cobrindo com seu manto. Então as imagens funcionam como uma foto de uma pessoa muito querida para sua vida, certo? Para sua história. Esse é o sentido das imagens. E Deus, quando condenou a criação das imagens, era para condenar que houvesse uma representação de Deus através de coisas naturais do mundo, né? Espero que tenha ficado bem claro isso daí. Então, quando um protestante vier te apontar o dedo na cara, falando que você é idólatra porque você tem a imagem de Nossa Senhora em casa, você já sabe como se defender. E aqui estão os versículos, os textos bíblicos que provam isso. Nossa, meu tempo já tá curto. Meu Deus do céu, já quase 8 horas. Eu falei de um mandamento, falta 2. Mas esses aqui são rápidos. Finalizei aqui, tá? O primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e adorá-lo sobre todas as coisas, tá? Espero que tenha ficado bem explicado. Qualquer dúvida pode mandar aí no chat ou abrir o microfone. Bom, vamos lá. Como respeitar a santidade do nome de Deus? Por quê? Qual o segundo mandamento? Não tomar o nome de Deus em vão. Como respeitar a santidade do nome de Deus? Invocando e bendizendo, louvando e glorificando o santo nome de Deus. Deve, pois, ser evitado o abuso de invocar o nome de Deus para justificar um crime. E ainda todo o uso inconveniente do seu nome como blasfêmia, porque sua natureza é um pecado grave, as imprecações e a infidelidade às promessas feitas no nome de Deus, né? Então aqui a gente tem que entender
o não levar o santo nome de Deus em vão como se fosse respeito, né? Como respeitar o nome de Deus. Não usá-lo de forma que seja desrespeitosa, né? Justificar um crime ou algo errado que você fez e enfim, as pessoas que divulgam jogos de aposta, por exemplo, aí tem lá a sua fortuna e manda, ai, graças a Deus tamo bem. Não é graças a Deus, tu tá dando golpe nas pessoas. Isso não glorifica a Deus de forma alguma. Você tá usando o nome de Deus em vão. E outra coisa que a gente vai ver a seguir é a questão das juras. Por que se proíbe o juramento falso? Porque assim se chama Deus, que é a própria verdade, como testemunha da mentira. Eu sei, e eu me incluo nisso, está muito comum no nosso vocabulário, juro por Deus, qualquer coisinha boba, não sei o que, juro por Deus. Vamos pedir a graça de Deus de remover isso da nossa língua, do nosso vocabulário no dia a dia, porque é errado você fazer juras no nome de Deus. Vamos evitar ao máximo, juro por Deus, porque é errado. O próprio evangelista Mateus, ele vai dizer no capítulo 5, vamos lá, Mateus. Nossa, na Bíblia física eu sou mais rápida do que isso aqui, de celular, não sou acostumada com isso. Só Mateus 5, do 34 ao 37. Então vamos lá. Eu, porém, vos digo, que o evangelista está escrevendo, não o jureis de modo algum, sem motivo justo, nem pelo céu, nem porque é trono de Deus. Então aqui ele está dizendo, não jure por Deus, não fica jurando por Deus, eu juro por Deus, aconteceu tal coisa, eu juro por Deus. É errado. Nem pela terra, porque é escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade grande do rei. Não jurarás pela tua cabeça, pois não podes tornar branco ou negro um só fio dos teus cabelos, mas seja vós falar sim, sim, não, não, porque tudo que é daqui passa e procede do mal. Aqui ele está dizendo para que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Que você não precisa jurar por Deus. Nossa, eu fiz isso, juro por Deus. Você não precisa desse juro por Deus. Você já confirmou, o seu sim é sim e o seu não é não. Vamos evitar o juro por Deus, porque é sim um atentado, um afronte contra o terceiro mandamento, né, da lei. Terceiro não, segundo. O que é prejúrio? É fazer sob juramento uma promessa com a intenção de não manter ou de violar a promessa feita sob o juramento. É um pecado grave contra Deus, porque é sempre fiel às suas promessas, né? Então aqui você faz uma promessa em nome de Deus, para Deus, e não cumpre essa promessa. E aí nós lemos aqui o versículo de Mateus, onde ele condena esse juramento leviano em nome de Deus. A gente tem uma imagem aqui de Santo Inácio de Loyola, que ele diz, não jurar nem pelo Criador, nem pela criatura, senão com verdade, por necessidade e com reverência. Então, basicamente, não levar o santo nome de Deus em vão é não jurar de forma leviana, respeitar o nome de Deus, não usar o nome de Deus para coisas erradas do mundo. Graças a Deus que acontece que você, enfim, com aquela explicação que eu dei dos jogos de aposta, né? Você dá graças a Deus por algo que não vem de Deus, que não é santificado por Deus. Jesus Cristo. Por que Deus abençoou o dia de sábado? Vamos ao terceiro mandamento da lei, que é guardar domingos e dias santos. Porque Deus abençoou o dia de sábado e o declarou sagrado. Porque o dia de sábado recorda o repouso de Deus no sétimo dia da criação, e também a libertação de Israel pela escravidão do Egito e a aliança que Deus estabeleceu com o seu povo.
Então aqui no Antigo Testamento, o dia santificado por Deus é o sábado, ok? E hoje nós comemoramos o domingo. Por que será, né? Qual a atitude de Jesus em relação ao sábado? Jesus reconhece a santidade do sábado e com sua autoridade divina, dá-lhe a sua interpretação autêntica. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então o sábado ele nos foi dado de presente, porque Deus viu a necessidade da humanidade ter um dia separado para adorar ao Senhor, para ir à igreja, para fazer o exercício das coisas divinas. Então o sábado foi dado a nós como um presente. Por que motivos cristãos o sábado é substituído pelo domingo, né? Por que motivo para nós cristãos o sábado foi substituído pelo domingo? Porque o domingo é o dia da ressurreição de Cristo. Então o sábado ele fazia sentido até a morte de Jesus, né? Como a gente viu aqui no primeiro, porque o sábado recorda repouso, o sétimo dia da criação e também a libertação do Egito. Então o sábado ele tinha sentido até antes da vinda de Jesus. E depois Jesus ressignificou. Porque domingo é o dia da ressurreição de Cristo como o primeiro dia da semana. Ele evoca a primeira criação como o 8º dia, que segue o sábado, significa a nova criação, inaugurada com a ressurreição de Cristo. Tornou-se assim para os cristãos o primeiro de todos os dias e de todas as festas, o dia do Senhor, no qual ele, com a sua Páscoa, leva à realização a verdade espiritual do sábado judaico e anuncia o repouso eterno do homem de Deus. Então aqui o sábado, né, o repouso do sábado ali em Êxodo, é passado para o domingo por conta da ressurreição de Cristo, que foi no domingo, e por várias vezes no Evangelho, Jesus, naquele desafio domingo, ele faz coisas que para os judeus era proibido. Ele curava doentes no sábado, ele colhia fruta do pé no sábado, até porque as proibições eram absurdas, né? E o objetivo de Jesus não era abolir a lei, mas fazê-la ser obedecida de forma perfeita. Então, por várias vezes no Evangelho, Jesus faz coisas que para os judeus seriam um sacrilégio extremo ao dia de sábado. Então, ali ele já está dizendo para nós que, olha, o sábado não é mais isso aqui. Vamos santificar o domingo como 8º dia, como a ressurreição de Cristo. E isso é uma interpretação da Igreja Católica, da qual nós professamos a nossa fé no credo. Eu acho que eu vou ter que abrir a chamada e abrir outra. Tem só 4 minutos. Vamos lá. Quando essa chamada aqui encerrar, e eu não tiver terminado ainda, eu vou abrir outra e mandar o link lá no grupo de novo, tá? Pra gente finalizar. Por que é importante reconhecer civilmente o domingo como um dia festivo? É um dia feliz, é um dia de festa. Para todos que possam gozar de repouso suficiente, de tempo livre, que lhes permitam cuidar da vida religiosa, familiar, cultural e social, para dispor de tempo propício à meditação, à reflexão, silêncio e estudo, para fazer boas obras, servir os doentes e os anciãos. Então, no nosso dia a dia, às vezes não cabem práticas de caridade, não cabe rezar por conta da correria, a gente faz uma oração meia boca ali no dia a dia. Então o domingo a gente reconhece como esse dia festivo para fazer obras boas e para santificar e adorar a Deus sobre todas as coisas, né? Os cristãos santificam os domingos e as festas de preceito participando na Eucaristia do Senhor e abstendo-se também das atividades que impedem de prestar culto a Deus, perturbam a alegria própria do dia do Senhor ou o devido descanso da mente e do corpo. São permitidas atividades ligadas às necessidades familiares ou a serviços de grande utilidade social, desde que não criem hábitos prejudiciais à santificação do domingo, à vida de saúde, à vida de família e à saúde, né?
Então, que é como a gente santifica o dia de domingo. E daí, uma coisa que a gente... Guardar domingos e dias santos, né? O que são esses dias santos em que todos os católicos são obrigados a assistir a Santa Missa? Todos os domingos. O dia de Natal, aqui está grifado em vermelho, todos que não caem no domingo, que caem em algum dia de semana e que a gente tem que dar um jeito de ir, certo? Natal, a Epifania do Senhor, que é no dia 6 de janeiro, que se cair num dia de semana, vai prorrogar para o próximo domingo seguinte. Corpus Christi, que sempre será em uma quinta-feira, após a oitava de Pentecostes, Corpus Christi sempre quinta-feira. Solenidade Santa Maria, Mãe de Deus, que é sempre 1º de janeiro. Festa da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, que é dia 8 de dezembro. Então, esses que estão em vermelho aí, que são 4, são solenidades que não são dia de domingo, que nós temos que ir. Os outros que tá tudo de preto, o dia deles não é propriamente no domingo, mas coloca para o domingo seguinte. Que é a Anunciação de Nossa Senhora, dia 15 de agosto. O dia de São José, que não é um preceito para nós aqui no Brasil, isso é algo que foi decidido na Conferência Nacional dos Bispos, né, a CNBB, apesar de estar aqui nessa lista, não é uma obrigação, porque não é mais preceito o dia de São José. São Pedro e São Paulo, 29 de junho, que passa para o domingo. Festas de Todos os Santos, que é dia 1º de novembro, e no Brasil se passou para o domingo seguinte. Com exceção deste ano 2025, porque amanhã, sábado, é dia 1º de novembro, é dia de Todos os Santos. E domingo é finados, então não dá para jogar para o domingo, já que domingo é finados. Então, necessariamente, vamos ter que celebrar dia de Todos os Santos no sábado, dia 1º, e domingo a missa de finados, tá? Inclusive, eu vou passar aqui, nossa, não vai dar tempo. Eu vou passar aqui um para casa para vocês, que é para assistir esse vídeo aqui do Padre Paulo Ricardo, tá? Que é para vocês entenderem. Acabou. O tempo só pode ficar 1 hora no Meet. Nossa. Ó, o tempo ele foi excedido. Vou finalizar aqui neste novo link, tá bom? Tava quase terminando, o negócio caiu. Mas vamos lá. Vou passar um para casa aqui, que é assistir o porquê que os mandamentos, na listagem dos mandamentos no catolicismo, né, na doutrina católica, são diferentes dos mandamentos que estão ali em Êxodo, né? Qual foi a interpretação por trás, né? Tudo que aconteceu por trás disso. Porque ficaria muito longo o encontro se eu trouxesse isso aqui pro encontro, então é um vídeo do Padre Paulo Ricardo, se eu não me engano o vídeo tem 12 minutos, onde ele explica por que os mandamentos da Bíblia são diferentes do que ensina no catecismo, certo? É uma explicação do Padre Paulo Ricardo. E eu venho fazer um convite, já que eu disse pra você que a solenidade de Todos os Santos, que sempre cai para o domingo seguinte, este ano vamos comemorar exclusivamente no dia 1º, porque domingo é finados. Fica aí o convite, Solenidade Todos os Santos, amanhã, 5h30 da tarde, na igreja, é a missa Todos os Santos, tá? É preceito, é obrigação estar presente, assim como todos os domingos. E domingo, 9h45, a Santa Missa de finados. Vamos, se possível, ir ao cemitério, visitar os nossos fiéis defuntos. É isso, eu abri essa segunda chamada aqui só para finalizar mesmo, faltava só esse finalzinho para concluir. Este é o final do nosso encontro. A gente viu o 1º, 2º, 3º mandamento. A palavra-chave da ficha de presença é idolatria. E muito obrigada pela presença, tá bom? Ficou só eu
e Luiz Felipe que eu encontro todo, mas a galera assiste gravado aí depois no YouTube. É isso, muito obrigada. Deus abençoe. Fique com Deus. Até, espero ver todos vocês, tanto no sábado quanto no domingo. E eu vou cantar o salmo, então eu vou estar vendo todo mundo lá de cima. Uma boa noite, um bom final de semana pra vocês. Deus abençoe. Fique com Deus.